Que a gente conversa agora com o ex-senador pelo PSDB de São Paulo, José Aníbal, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui conosco no Morning Show. E, claro, né, senador, obrigado pela presença aqui, evidentemente, mas principalmente sobre esse momento do partido, o único partido protagonista da redemocratização, o único partido na história republicana a eleger em primeiro turno um presidente da República, não só uma vez, mas duas vezes, mas agora acelera na linha do tempo, fazendo essa fusão com o Podemos. Primeiro, ao que você atribui isso? Acho que a maioria das pessoas atribui que o PSDB sempre relutou a assumir o manto do partido efetivamente de direita em contraposição ao PT. É mais ou menos por aí, mas o diagnóstico é seu. Fica à vontade. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Essa boa conversa, boa discussão sobre essa situação da Previdência. Acho que a gente vai falar disso em algum momento. E agora, com relação ao PSDB, o PSDB não é um partido de direita no sentido clássico. O PSDB foi um partido que fundou saindo do MDB e saindo dos governos, né? Saindo do governo Sarney, do governo Quercia. Nós entregamos os nossos cargos todos, criamos esse partido. E uma das questões centrais na decisão da criação foi a constatação de que a inflação é o pior imposto para todos os trabalhadores, é o pior tributo, diminui a renda do trabalhador sempre que aumenta a inflação, e nós nos colocamos na direção de encontrar soluções alternativas para aqueles diferentes programas que se tentou fazer para segurar a inflação e que não deram resultado. E, finalmente, conseguimos chegar ao Plano Real. O Plano Real foi a mudança mais importante no Brasil depois da redemocratização. E depois do Plano Real, não houve nenhuma mudança tão substantiva quanto o Plano Real. Isso é tão verdadeiro que vocês que estão aí jovens, embora não tenham vivido a inflação de 100% ao mês, hoje vocês, se forem ao supermercado, o produto que vocês compravam por 5, tivesse 5,50, vocês vão estranhar. Ou se o produto que vocês compravam por 200, tá, 230, vocês vão estranhar muito. Há uma cultura no Brasil, depois do Plano Real, de 94, que repudia a inflação. Isso repercute, inclusive, na avaliação do atual presidente, a carestia. Hoje mesmo eu estive no supermercado e encontrei um amigo lá, e ele começou a falar grosso e alto contra o custo de vida, justamente próximo aos ovos. Olha, absurdo que está isso aqui e tal, ainda esses supermercados ainda aproveitam para aumentar mais e tal. Seja como for, nós vivemos uma inflação que precisa ser controlada. E essa cultura se desenvolveu a partir do Plano Real. Por isso, quero dizer o seguinte, o PSDB tem um papel na história do Brasil, e fizemos outras coisas mais no governo, a educação foi universalizada, o SUS foi implementado, enfim, programas sociais. Mas eu não vou ficar discutindo pontos aqui e acolá. No conjunto, o PSDB se fragilizou. Sim. A partir, sobretudo, das eleições de 2018, quando não compreendeu a indignação, a bronca, a insatisfação da população com tudo que tinha ocorrido nos anos anteriores. E perdemos esse protagonismo, perdemos, inclusive, esse eleitorado de direita, civilizado, né? Não era uma coisa odienta, raivosa, e ficamos como cortiça na água, não chegamos a ter 5% dos votos. De lá para cá, o partido se fragilizou um pouco mais. Agora está buscando alternativa para se recompor e recolocar. Não, que o PSDB tem ali definido seu papel na história, principalmente nos anos 90, ninguém tira do partido. O fato é que houve esse descolamento brutal ali realmente dos anseios e do ânimo do grande público nacional. Agora, eu vou trazer aqui o Mano Ferreira, senador, para a gente repercutir principalmente a fusão e a perspectiva eleitoral do PSDB agora nessa posição, talvez, de protagonismo compartilhado, vai? Quem é que vai ter esse protagonismo? Senador, eu acho que o PSDB também teve uma dificuldade muito grande de se renovar, né? E aí quadros muito importantes que poderiam representar essa renovação, como o caso da governadora Raquel Lira de Pernambuco, deixou o partido, foi para o PSD. Há muita especulação sobre a possível saída do governador Eduardo Leite, outro jovem promissor na política brasileira, que pode também fazer esse mesmo percurso, sair do PSDB para o PSD. O que é que sobra nessa fusão
entre o PSDB e o Podemos? Não vai ser uma diluição da identidade que já teve o PSDB e uma dificuldade de perspectiva de lideranças futuras do partido se os principais quadros renovadores estão pulando do barco? Olha, eu não seria tão absoluto como você está colocando aí. Eu acho que ainda tem diálogo e acho que não saíram só por uma razão ideológica, posicionamento. A Raquel, ela colocou claramente que ela queria buscar um outro caminho alternativo para ter maior densidade de, sei lá, recursos partidários, fundo partidário, etc., para disputar a reeleição contra o atual prefeito do Recife. O Eduardo Leite é outra posição. Ele, como você disse bem, são dois quadros ótima qualidade. A Raquel está fazendo um bom governo, o Eduardo também, único reeleito no Rio Grande do Sul, desde que tem reeleição. Ele é um sujeito que enxerga o Brasil, ele tem uma visão de Brasil que é muito atual, corresponde muito a esse ideal de termos uma vida pública, onde as políticas públicas tenham alguma prevalência, se não toda prevalência, e não essa arena de xingamentos, de disputas, de retaliações em que se transformou a vida pública brasileira, inclusive dentro do Congresso Nacional. Mas nós estamos conversando, a conversa continua com o Eduardo Leite, e essa decisão vai ser tomada até o começo de maio. Eu quero registrar aqui, inclusive, que o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ele está muito de acordo com esse encaminhamento que está sendo feito. E esse encaminhamento de fusão com o Podemos não é uma questão de protagonismo apenas, é uma questão de você, dentro da legislação partidária eleitoral, ter uma densidade maior para ter maior presença dentro do Congresso, Câmara, Senado, nas comissões, recuperar tribunas e, sobretudo, formular políticas que voltem a nos sintonizar com a população. O Sancho Panza, numa série pintada pelo Portinari e com pequenas frases do grande Drummond de Andrade, quando o Sancho Panza, depois que o seu herói morre, ele está no céu, põe a mão na cabeça e fala: de que valeu tudo desse nada? No nosso caso, a gente acha que não é o tudo desse nada, de que valeu o tudo que foi feito. E por isso mesmo temos ânimos de continuar para recuperar o protagonismo do PSDB. Eu vou até aproveitar essa deixa do Sancho Panza e do tudo e do nada para pegar uma pergunta em relação à anistia, né? Recentemente surgiu a questão da anistia, urgência, 5 deputados do PSDB, entre eles Beto Richa, do Paraná, que, salvo engano, foi preso algumas vezes em questões ali de acusações de corrupção, teriam sofrido uma pressão do partido para retirada das assinaturas da anistia. E o senhor citou que é o partido que remonta aí, na história tem isso, de Ulisses Guimarães, né? O traidor da pátria, o traidor da Constituição, o traidor da pátria, e criticou bastante a situação da anistia. Mas eu quero perguntar sobre essa visão da população, porque nós temos visto um movimento forte da população em relação à anistia, em defesa da anistia, e ao mesmo tempo nós vemos esse desgaste do PSDB, que há 10 anos era um partido muito forte, que hoje está considerando se unir a outros partidos e se apequenando cada vez mais, perdendo nomes. E eu vejo que existe uma razão para isso acontecer que vai até além. Os escândalos de corrupção que estão no entorno do PSDB, com vários nomes que sofreram essas acusações, como o próprio deputado Beto Richa, mas também, por exemplo, o deputado Aécio Neves, que foi mantido do PSDB, ainda é uma pessoa, uma figura com muito poder dentro do PSDB e que, querendo ou não, foi gravado ali numa ligação não muito republicana, com solicitação de 2 milhões de verbas à figura do Joesley Batista. E a minha pergunta é: existiu no PSDB uma anistia em relação a políticos que tenham se envolvidos ou tenham tido acusações de corrupção? E esse desgaste da população é também por conta dessa situação, desses nomes que foram envolvidos nesse escândalo? Você acha que fragilizou
a postura e a figura do PSDB tem um nome de projeção nacional como Aécio Neves envolvido nisso, e você acha que vocês possivelmente podem ter perdido apoio por conta da manutenção desses nomes? Obrigada. Olha, em primeiro lugar, se nós formos avaliar a política brasileira pelo critério de corrupção, vai sobrar pouca coisa. Claro que muitos acusados conseguiram efetivamente enfim, não houve condenação, eles foram anistiados, não foi considerada, a acusação não foi considerada procedente ou com condições de gerar uma condenação a eles. Tanto no caso do Beto Richa, como no caso do Aécio Neves. Mas você pega aí todos os partidos, todos, PT, ao União Brasil, ao PL, né? Você vai ver que... Agora, o PSDB zela muito por isso. E por isso pediu muito àqueles que foram criticados, aos quais foi imputada corrupção ou desvio de recurso público, ou atitudes impróprias, inadequadas, sobretudo a quem está na vida pública, eles se defenderam e foram absolvidos. Agora, esse não é o critério central da vida pública no Brasil hoje. É as consequências disso aí. Vocês estavam discutindo aí a questão Bom, e você quer saber se isso impacta? Claro que impacta a todos. A sociedade hoje vê o mundo político como um mundo de oportunistas. Quem tem um orçamento, como tem o Congresso Nacional hoje, de emendas de mais de 50 bilhões de reais, significa 80 milhões de reais para cada deputado e senador, em média. Se você imagina que são 4 anos, como são 4 anos o mandato, são 320 milhões de reais que os parlamentares, cada um deles, tem ao seu dispor para alocar para verbas, para prefeituras, para empresas, enfim. E não se tem muito controle disso aí. E é legítimo que a população tenha essa sensação de que parte desse dinheiro é desviado. O Delfim Neto, que foi meu colega, um colega do parlamento, nos anos 90, ele me disse, olha, já na ditadura, nós tínhamos uma avaliação de que todo recurso que era liberado para estados, municípios, etc., 60% seguramente eram bem empregados. Os outros 40% a gente tinha dúvidas e não conseguia avaliar. Então, isso existe sempre no Brasil e ditadura não resolve. O que resolve é a democracia. No caso do INSS, é assustador. Sem dúvida. Porque você tem aí tecnologias que resolvem esses problemas todos que vieram à tona com a denúncia de ontem em uma semana. Essa é a nossa expectativa. Essa questão de mortos, essa questão de duplicidade, essa questão de pegar, enfim, absolutamente ilícita, criminosa, recursos indevidos aposentados e devolver. Eu acho que o governo tem uma oportunidade, está numa situação difícil, mas tem uma oportunidade de dar uma resposta cabal, transparente, comunicando à população. Nós recuperamos isso e agora é assim. Falando em situação difícil, claro, o PSDB também em situação difícil, acabou recorrendo a essa fusão, a gente lembra de DEM e PSL se tornando União Brasil. Vamos ver agora Podemos e PSDB, PSDB e Podemos. Quem é que vai escolher o nome do novo partido? Quem vai ser o pai ou a mãe que vai escolher o nome da criança? Vamos estar acompanhando. José Aníbal, ex-senador aqui por São Paulo. Obrigado demais pela gentileza de aceitar o nosso convite e ter esse papo conosco. Obrigado. Obrigado.